Boa noite, gente linda. Mais uma vez aqui para a gente trazer o ensinamento de Jesus através do Novo Testamento, e hoje nós vamos aplicar o Evangelho tá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, que se trata da parábola dos lavradores maus. É uma bela parábola, é uma bela história que Jesus conta pra gente. Aliás, todas, né, gente? Então, ouvi ainda outra parábola. É porque Jesus contava muitas histórias. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Esse homem, pai de família, é o próprio Jesus, né? Que é o construtor do planeta Terra, que é o governador do planeta Terra. Então, ele vem aqui colocar que ele cuidou para que essa vinha, que é o planeta Terra, fosse muito bem construído e muito bem cercado. Por quê? Ele circundou-o com um valado. Esse valado é um lugar de águas, e a gente sabe que o nosso planeta é a maior quantidade de água do que terra. Aliás, eu até brinco que o planeta deveria se chamar planeta água, porque é muito mais água do que terra, né? Então, ela está muito bem alicerçada, cercada de águas, para dificultar, né, os assaltantes, saqueadores, a chegada de muita gente. Essa água protege e também traz riqueza para essa vinha, né? Os nossos mares, os nossos oceanos. E construiu nela um lagar. E eu fui, é lógico, né, ver o que é um lagar. Um lagar era um tanque que se fazia nas pedras, nas rochas, e ali colocava as uvas e os homens descalços iam ali, pisavam nas uvas para fazer o vinho. Olha só, ele, com esse exemplo, ele quer dizer que além dele proteger, cercando essa vinha, né? Esse mundo, esse planeta maravilhoso de muitas águas, que é um valado, ele também faz o quê? Ele faz o lagar, ele deixa a condição para que aqueles homens tivessem uma profissão, uma forma de ganhar um dinheiro, já para fazer o vinho, que era muito usado. E o vinho, gente, era o suco de uva, tá? Hoje é que nós usamos o vinho para nos embebedar. O vinho era muito usado, inclusive, para a saúde, e ainda é. Existem médicos que recomendam um cálice de vinho todo dia para a saúde do corpo. Aliás, o apóstolo Paulo também, ele recomenda tomar o vinho, o suco da uva. Então, o lagar era um tanque feito nas pedras, um tanque enorme. E aí também ele edificou uma torre. O que é essa torre? Ele edificou um posto de observação, porque esse planeta, essa vinha, não ia ficar desamparada. Dessa torre, lá nas alturas, esse senhor da vinha, ele observa aqueles lavradores que ele contratou para cuidar da vinha. Jesus está nos chamando de lavradores. O que é um lavrador? É aquele que trata a terra, é aquele que abençoa a terra, é aquele que faz a terra produzir, porque ele planta, ele cuida, ele aduba, ele rega e depois ele colhe. Então Jesus está dizendo aqui nesse primeiro versículo que ele arrendou-a. O que é arrendar?
é quando eu tenho um pedaço de terra, né, um sítio, uma granja, até mesmo uma fazenda, e eu não vou mais ficar ali, porque eu vou me ausentar, então eu arrendo. Eu entrego essas terras para alguém, cuidar delas, e esse alguém pode tirar o proveito dessa terra. Isso que é arrendar. Então, você vai cuidar das minhas terras para mim, né? E você vai buscar o seu sustento, enquanto isso você vai cuidar, né? Cortar o joio, cortar a tiririca, tirar as ervas daninhas, né? Podar, podar quer dizer conservar, né? As árvores frutíferas. Então, esse senhor da vinha, ele se ausenta para muito longe. Jesus aqui está querendo dizer que o lugar que ele vai é para cima dessa torre. É um mundo de luz muito evoluído. Eu costumo dizer, quem sou eu para saber onde que Jesus mora? Mas para mim é na 30ª dimensão, sendo que nós aqui estamos ainda na 3ª dimensão, né? Para mim ele está muito longe acima dessa torre. Ausentou-se para muito longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos. Aqui Jesus já está falando das coisas espirituais. Então, ele deixa esses lavradores para fazer o quê? Frutificar, render, por isso que a palavra arrendou, render frutos nessa vinha. Então, eu estou te entregando a minha vinha, mas eu vou voltar para buscar os frutos. Você vai fazê-la render. Eu estou te colocando aí, estou te dando, estou te emprestando. Eu gosto muito da palavra usufrutuários, porque na verdade somos usufrutuários de tudo à nossa volta. Usufrutuários do planeta, dos bens que temos, somos, porque a gente não vai levar nada, nem uma agulha, absolutamente nada. Então, ele, quando viu que chegou a época dos frutos, ele veio buscar. Qual que é a época dos frutos? 2024 anos se passaram em que Jesus nos entregou a sua vinha. Eu vim aqui, eu plantei uma vinha e agora eu estou entregando para você e depois eu venho buscar os frutos. Quais são esses frutos? Já não é aqui, não se trata das uvas, né? Trata da gente plantar o bem, os ensinamentos de Jesus, que a gente vai ver aqui a seguir, que ele vem falar que ele que é o alicerce disso tudo. Então, ele manda os servos vir buscar os frutos. Quem são os servos? Gente, lá na Bíblia, no Velho Testamento, fala muito de anjos. Hoje a gente nem usa tanto essa terminologia mais, né? A gente fala missionários, trabalhadores, são aquela pleiade de espíritos trabalhadores junto com Jesus, porque Jesus nunca trabalhou sozinho. Não, ele mesmo fala, né? Estou cercado de uma multidão de trabalhadores à minha volta. Jesus tem aqueles seus trabalhadores, e sem contar que depois que ele veio, que ele partiu, ele adquiriu mais ainda, né? Os 12 apóstolos, os discípulos e todos aqueles que resolveram segui-lo. E até hoje são muitos. Vão só engrossando essa fileira de trabalhadores do plano de Jesus. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Se a gente olhar a história da humanidade, nós vamos ver que todos aqueles missionários, aqueles grandes que passaram por aqui, foram todos mortos, crucificados, apedrejados, receberam maldades a respeito de calúnias. Você pode notar
todos esses grandes homens. Coloca aí na sua lista todos que foram mortos por causa de estar fazendo bem. Nós já tivemos grandes, eu já citei alguns aqui, né? E se a gente for citar todos, a noite inteira não dá para a gente falar. Mas nós já tivemos grandes, mas grandes homens e mulheres que passaram por aqui e deixaram grandes ensinamentos para nós. Eu vou citar só alguns deles, né? Francisco de Assis, que a Igreja Católica humilhou e não queria aceitá-lo por causa daquela humildade, daquela simplicidade toda dele. Se nós formos olhar no campo da política, nós temos Mandela, grandes homens que passaram, né? Quem mais? Um Chico Xavier, que não foi morto, mas foi muito caluniado, muito. Grandes homens. Martin Luther King, com a sua grande luta, foi morto. Nós tivemos grandes políticos, nós tivemos grandes homens que deixaram seus ensinamentos. E vários deles, né, foram mortos. Se a gente pegar aí um Mahatma Gandhi, o Martin Luther King, esses homens com essas causas maravilhosas que por aqui passaram. E sem contar os profetas, que a palavra profeta quer dizer médium, é o intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Um profeta é um médium é um profeta. Todo médium tem sempre uma profecia, mesmo que seja pequenininha, mesmo que seja simplesinha. Então, mataram um, apedrejaram o outro e feriram o outro. Vários foram muito feridos, caluniados, né? Depois, enviou outros servos, em maior número do que os primeiros. Porque esses servos, eles vieram aumentando, porque as pessoas de bom coração, de boa índole e que querem levar o ensinamento de Jesus, ela vai aprendendo cada vez mais, ela vai aprimorando de reencarnação em reencarnação e ela vai aplicando. Então, ele mandou outros, porque ele tem muitos, em maior número do que os primeiros. E eles fizeram-lhes o mesmo. A história está aí para nos mostrar, né? Espancamento, assassinato, corrupção, mentirada, maledicências, maldades praticadas. Quantos que vieram, né? Lembra da história do Livro dos Espíritos? Allan Kardec, né, que é o nosso querido professor Rivail, que codificou a doutrina espírita, e quando ele lançou o primeiro livro, que seria a base, é a base do espiritismo, em 18 de abril de 1857, o que o bispo de Barcelona fez? Ele fez uma fogueira em praça pública e queimou todos os livros que o livreiro tinha encomendado a Allan Kardec, porque ele havia lido o Livro dos Espíritos e tinha gostado muito. Então ele encomendou centenas de livros para vender na Espanha, para expandir, né, o ensinamento espírita. O bispo tomou os livros lá do livreiro, ficou sabendo, vocês devem conhecer essa história, foi lá no porto e lá no navio ele pegou os livros, já levou para a praça pública e fez aquela fogueira enorme queimando o Livro dos Espíritos. Agora, tem uma coisa, mal sabia ele que ele ia fazer ele fez uma propaganda enorme do Livro dos Espíritos, porque os espanhóis, dá licença aqui um pouquinho, gente, esse óculos, ele é novo, ele está me apertando, ele está me machucando bastante, preciso voltar lá na ótica para consertar. Então, mal sabia ele que ele ia fazer uma propaganda enorme, porque o povo espanhol ficou curiosíssimo. Que fogueira é essa? O que está acontecendo? Por que o bispo está queimando esses livros? O que será que tem esses livros? Por curiosidade,
eles encomendaram a esse livreiro outros volumes, né, do Livro dos Espíritos, que eles queriam ler por curiosidade. Foi uma propaganda enorme, mas foi uma afronta, né, fazer um negócio desse para uma doutrina que estava nascendo. Ele não procurou nem saber o que era aquilo. Ele logo, é aquele negócio do Satanás, né? É do Satanás, então vão tacar fogo para queimar o Satanás junto. Então eles fizeram o mesmo. Em todas as épocas, Jesus está enviando seus servos. Todas as épocas. Nós temos grandes nomes na nossa história que vieram trazer coisas boas para nós. E por último, ele enviou-lhes o seu filho, dizendo, aqui eu tenho que dar uma explicação, tá? Terão respeito a meu filho. Engraçado, mas Jesus não estava mandando os servos? Como é que agora Jesus diz que manda o filho? Que filho? Quem é esse filho? Gente, Jesus tem o Cristo cósmico, que é a sua representação no mundo espiritual, como todos nós temos. Lá é chamado de o Cristo cósmico. Jesus é um enviado desse Cristo, é filho, é criação, é filho desse Cristo cósmico, cujo nome está no livro da sabedoria de Salomão, e o nome dele é Roquima. E em grego é Sofia. Sofia não é um nome feminino, é um epíteto. Sofia de filosofia, é um filósofo. Então, Sofia envia o próprio Jesus. Há 2024 anos, que trouxe aquela mensagem maravilhosa. E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo, terão respeito do meu filho. Esses lavradores vão respeitar meu filho, então vou mandá-lo. E ele fez isso, com a permissão de Deus, nosso Pai. Ele envia o seu filho. Esse pedacinho aqui que a gente está explicando está na revelação cósmica, viu, gente? Jesus, enviado por Deus, permitido pelo seu eu superior, chamado Roquima em hebraico, ou Sofia em grego, ele manda agora o seu próprio filho. Aí, ele envia o seu filho, crente de que esses lavradores iam ter respeito do seu filho. E que filho maravilhoso! Que Jesus maravilhoso! Que mensagem! Não tem outro. Ele que trouxe a maior mensagem de todas. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Jesus é o herdeiro do planeta Terra. E nós sabemos disso. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Se a gente matar Jesus, a gente fica com o planeta para nós. E vocês acham que é só encarnados que matou Jesus? Houveram muitos desencarnados que mataram Jesus. O próprio Jeová. Que Jesus, naquele dia antes da crucificação, que foi na quinta-feira, que os católicos chamam de Quinta-feira Santa, o que ele faz lá no Horto das Oliveiras? Ele estava suando sangue. Porque você saber que vai ser crucificado, pregado num madeiro, não é brincadeira. Ele suou sangue. E o que ele faz naquele momento? Ele pede a quem? Jeová. Pai, me livra desse cálice. Tá lá.
Dá uma olhada lá. Um dia antes da crucificação. O que aconteceu? Jeová disse para ele: não. Você vai passar pela crucificação porque eu te avisei. Você foi enviado para pegar em armas e dominar o povo romano, libertar o povo judeu e trazê-los para o meu comando. Porque Javé, ele tentou de todas as formas ter um comando aqui no planeta, e como ele se decepcionou demais com Adão e Eva, e para irritá-lo eu vou falar Eva e Adão, vocês sabiam que não pode falar? Você não pode falar Eva e Adão, não, você só pode falar Adão e Eva. O homem tem que vir em primeiro lugar. Então, Javé, ou Jeová, ou Alá, que é o mesmo, ou Brahma, que é o mesmo, ou Caos, que é o mesmo, em grego é caos, né? E entre uma tribo lá da África é Kaagé, que quer dizer Deus trapaceiro. Ele diz a Jesus naquela quinta-feira: não. E não empregue os seus poderes para se livrar da cruz, porque Jesus podia. Jesus andava sobre as águas, Jesus volitava pelos caminhos, Jesus multiplicava os pães, Jesus curava, Jesus devolvia a visão ao cego de nascença, Jesus fazia os paralíticos andarem. Vocês acham que ele não podia sair daquela cruz? Podia. Ele saiu de tantas situações, nas penimbas, nas brigas com os escribas e fariseus. De repente eles olhavam, cadê ele? Sumiu. Ele poderia ter saído daquela cruz, mas Jeová avisou para ele. Está na revelação cósmica, tá, gente? Não aplique seus poderes para se livrar da crucificação. Então, ele é o herdeiro. E se a gente matar, nós vamos ficar com a herança. Qual herança? Do planeta Terra. Mas não pensa que foi só Javé. Aí tem dedo dos arcontes, dos Anunnaki. Os Anunnaki. Não existe Anunnakis, no plural não. É Anunnaki mesmo. E todos esses povos de outros mundos que vieram aqui para dominar o planeta Terra, para nos sacrificar, nos escravizar para servi-los. Essa é a história do planeta Terra. Sempre alguém chegando aqui para poder escravizar, para poder sugar. Por isso é que a gente chama isso aqui de planeta prisão. Criou-se aqui uma prisão, prendeu essa multidão de 8 bilhões de encarnados, e mais aí um número, como diz Joana de Ângelo através de Divaldo Franco, 15 bilhões de desencarnados pertencentes aqui ao planeta Terra. Mais de 30 bilhões. Então, é uma briga, é uma guerra para ver quem herda o planeta. Esse planeta rico, principalmente uma coisa que eles gostam muito, que é o nosso plasma sanguíneo. A maior parte das abduções é para retirar esse sangue. O negócio deles é vampiresco mesmo. É para isso mesmo. Inclusive, na nossa frase que a gente fala, né? Sacrifício para sugar. Então, vamos matá-lo e vamos apoderar da sua herança. Porque esse planeta aqui, ele não foi entregue ainda na mão desses arcontes, assim, um todo, né? Para comandar tudo mesmo, por causa de Jesus. Que o herdeiro é ele. Ele que é o governador. E ele nos entregou. E o que nós fizemos com ele? Simplesmente açoitar, esbofetear, pregar na cruz e matar. E sangue derramado, né? Você acha bonito ficar comemorando a crucificação de Jesus? Nas cartas de Cristo ele mesmo pede, para com isso.
Esquece esse momento. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Sim. Arrastar para fora da vinha, ou seja, a gente te tira daí. A gente te mata e tira você daí. Você não é dono. Somos os lavradores que você arrendou essa terra para nós, mas a gente se apodera dela. Agora ela é nossa. Isso existe muitos casos de pessoas que arrendam a terra e depois faz o uso capião, que chama, né? Para se apoderar daquele pedaço de terra. Quando, pois, vier o Senhor... Aqui Jesus está fazendo uma pergunta. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? O Senhor da vinha é o Cristo cósmico. Quando ele vier, o que ele vai fazer com esses lavradores maus? Encarnados e desencarnados. Espíritos das trevas, mas também espíritos da luz. Que usa muito aqui os encarnados para sugar energia. Não é só espírito das trevas que faz isso não, tá? Então, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles respondem para Jesus: dará afrontosa morte a esses maus. É o exílio. Banidos do planeta. Todo lavrador mau e que está estragando essa vinha será banido. Morrer aqui, gente, não está dizendo morte espiritual, está dizendo morte material, tá? Dará afrontosa morte a estes maus e arrendará a vinha outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Outros lavradores. São criaturas que estão dispostas a cultivar uma boa vinha, tratar o campo, né? Arar, cuidar do planeta e não estragar o planeta do jeito que está. Né? Incêndio para todo lado, casas construídas nas ribanceiras, caindo os morros, as montanhas, tudo destruído, beira de mar, com muito luxo, querendo fazer aterros para poder fazer passarelas para andar, para passear, para jogar, para brincar. Isso é um perigo, brincar com o planeta. Fazer o que estamos fazendo com a nossa Amazônia, que é o pulmão do mundo. Ninguém está prestando atenção nisso, gente. Queimar matas, florestas, para poder nascer grama, para sustentar gado, para vender a terra, para plantar soja, para poder vender para a China, para não sei aonde. Então, é um perigo o que nós fazemos, a nossa responsabilidade com essa casa maior. O planeta Terra é a nossa casa. Um papel, um lixo, uma coisa que a gente joga por aí na natureza, um fogo que a gente coloca, maltratar, sujar os rios, sujar os córregos. Já falei com vocês, eu fico horrorizada com o nosso córrego num bairro chamado Santa Luzia. Quanta sujeira! Eu já vi até sofá jogado ali dentro, gente. Como que a pessoa tira um sofá de dentro de uma casa e joga no rio? Aquilo ali é vida. Uma sujeira, assim, uma coisa horrorosa, inclusive fede, é mal cheiroso. Então, dará essa vinha a outros lavradores. Você não quis cuidar, não? Então eu vou colocar outros lavradores aí na minha terra, para que a seu tempo lhe deem frutos. É a renovação do planeta, né? Tempo agora de regeneração, sair de expiação e prova. Eu não gosto de falar prova e expiação, não, eu gosto do contrário. Expiação e prova,
e merecer. Herdarão a terra os brandos e pacíficos, está no Sermão da Montanha. Diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? O que está escrito lá nas velhas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Eu fui procurar uma explicação para isso. Gente, o que é pedra de ângulo? É o alicerce. Quando hoje vai se fazer uma casa, vai se fazer um prédio, não faz o alicerce? Naquela época de Jesus, era a pedra de ângulo. É a pedra que ia sustentar aquela edificação. Presta atenção nisso. Pedra de ângulo. Pedra de ângulo que ele vem colocar, né? Os edificadores rejeitaram. Nós rejeitamos esse alicerce. Nós desprezamos esse alicerce. Usamos, usufruímos e abusamos do nosso planeta durante milênios, fazendo os absurdos que a gente faz. Isso sem contar no campo moral. Nós tivemos uma notícia de um espírito outro dia que diz que o nosso planeta fede. Nosso planeta tem cheiro de sangue. Guerras, fratricídios, matança, crimes, abortos, estupros e outras violências mais. O planeta fede. É uma escuridão que é difícil os espíritos de luz ultrapassarem essa barreira de trevas para chegar aqui, por causa dos absurdos que nós fizemos. Então Jesus aqui está colocando, rejeitaram essa edificação. Essa foi posta por cabeça do ângulo. Quando o engenheiro vai estudar e traçar o alicerce de um prédio, ele estuda para ver qual pedra que ele pode colocar. Hoje é concreto, até já compra pronto, mas naquela época era pedra mesmo. E a pedra de ângulo é aquela que segura a edificação, que não deixa a edificação ruir. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, o planeta, para ser construído, ele teve que ter um alicerce. Que esse alicerce é o Jesus. São os ensinamentos de Jesus. Que ele enviou os profetas, ele enviou Moisés, depois ele mesmo veio como pedra de ângulo. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Tem muita gente aí falando reino de Deus para lá, reino de Deus para cá, vida espiritual para lá, vida espiritual para cá, paraíso, onde o leão vai estar junto do coelhinho. Não tem aí uma seita, que aliás é horrorosa, que fala isso aí? Muita gente faz horrores aqui, mas acha que vai para o reino de Deus. E Jesus aqui, que o reino de Deus será tirado. Não precisa esperar o reino de Deus, não. E será dado a uma nação que deu os seus frutos. São esses outros lavradores, não esses maus. São lavradores bons, que vai respeitar a pedra de ângulo, que é o alicerce do planeta e que é Jesus. Por isso ele veio para poder nos ensinar a gente segurar essa pedra de ângulo, cuidar
desse planeta, que Ele alicerçou. Dada a uma nação que deu seus frutos. Cuidar, né? Da vinha. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. Quem cair sobre essa pedra de ângulo. E aquele sobre quem ela cair, será reduzido a pó. Jesus, então, está dando o exemplo da edificação. Né? Quem cair sobre essa edificação, ou quem essa pedra cair em cima. Essa edificação cair em cima. Jesus aqui já está falando do Armagedon, né? Dos estragos. Que o planeta, ele vai girar. Ele vai atingir o seu ângulo. Porque o nosso planeta tem o eixo inclinado. Ele vai voltar ao eixo dele. Vai ser um estrago como nunca visto. Pode se preparar para isso. Eu estou prometendo o Apocalipse, né? O estudo do Apocalipse, que eu amo aquele livro. Amo. E eu vou fazer. Pode esperar. É bem confuso, mas eu vou fazer. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Jesus também não mede as palavras, né? Eles estavam sempre por perto. Toda vez que Jesus ia falar alguma coisa, eles queriam ouvir. E eles tiravam o ensinamento, era para eles mesmos. Então, eles aqui, está vendo que Jesus está falando, é para eles. Essa pedra de ângulo vai cair sobre vocês mesmos. Ou vocês vão cair por cima dessa pedra de ângulo, sobre esse alicerce que eu montei. Porque eles não quiseram saber dos ensinamentos de Jesus. Aliás, 2024 está acabando e o povo judeu ainda não aceitou que Jesus é o Messias. Até hoje. Eles esperam um Messias. Eles não aceitam Jesus. O povo judeu não aceita isso aqui, ó. Novo Testamento. Aceita não. Ele só aceita o Velho. E mesmo assim, só os 5 primeiros livros, que é a chamada Torá. Eles não aceitam Jesus, não. Eles, então, entenderam que Jesus estava falando deles. Eles mesmos se incriminam, né? Olha como é que encerra. Último versículo. E pretendendo prendê-lo, como sempre, né, gente? Toda passagem que eu trago aqui termina com os escribas e fariseus falando que ia prender e matar Jesus. Recearam o povo, porque Jesus estava sempre seguido de multidão. Então eles ficavam com medo de prendê-lo e a multidão se revoltar. Porquanto o tinham por profeta. Ficaram com medo de que o povo se revoltasse contra eles, porque eles tinham Jesus como o mais novo profeta, além daqueles profetas lá do Velho Testamento. Eles queriam prender, mas e o medo? Já pensou? Um motim ali no meio, uma confusão daqueles seguidores de Jesus. Fica aí, então, a reflexão para a gente trazer para dentro de nós. Será que eu sou um lavrador mau ou será que eu sou um lavrador bom? Será que quando Jesus manda os servos, eu também participo para matar os servos dele? Prender, sacrificar, crucificar? Já estou entrando na nossa frase, né? Vamos à nossa frase? Misericórdia quero e não sacrifício. Sacrifica não. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
É Jesus nos lembrando, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, doentes do corpo e doentes da alma, doentes da imoralidade, doentes da corrupção, da bandidagem, dos assassinatos, doentes que ficam planejando situações aí para matar, para judiar, para crucificar, para sacrificar. Sacrificar para tirar sangue. Sacrificar para se alimentar. Essa que é a verdade. Eu não vim para os justos. Eu vim para os pecadores. Levá-los ao arrependimento. Arrependei-vos enquanto é tempo. Muda. Presta atenção na pedra de ângulo que é Jesus. Aprende com ele, que é manso, é justo e é bom de coração. E veio para derrubar o olho por olho, dente por dente. Veio para derrubar o absurdo da lei de causa e efeito, da forma que estão entendendo. Não é bem assim. Toma muito cuidado. O olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Muito cuidado com esses julgamentos. Muito cuidado. A UERJ está de olho em todos aqueles que se julgam deuses e sacrificar, principalmente, os inocentes. Vamos ao nosso presente? Gente, ficou uma coisa totalmente estranha, mas o meu neto adorou, até quis pedir para ele. Depois ele falou, não quero, não vou, porque está muito grande, eu nem sei onde que eu vou colocar. Vou mostrar para vocês o que a maluca aqui fez. Eu peguei uma garrafa e fiz um palanquim. Vou mostrar desde o primeiro andar, ó. É um jardim com muitas flores, grama e borboletas. Tá aqui. Aqui no segundo andar nós temos uma grade cercando e tem mais esses 3 andares. Eu quis imitar aquele telhado de casas japonesas, mas só que isso aqui é papelão, tá? Era para ter virado essa pontinha para cima assim, ó, e eu não consegui. Não consegui. E se eu ficar insistindo muito, ele vai quebrar. Tinha que ser um outro material. Mas como a minha intenção é reciclar, eu uso papelão. Isso tudo aqui é papelão. E aqui no centro, fazendo essa base aqui, é uma garrafa pequena. Eu fiz janelinhas e portinhas coloridas em volta dele todo, ó, vou virar assim para vocês verem. O meu neto não quer que chama de palanquim, não. Ele falou que isso aqui é aqueles templos Shaolin de fazer luta, sei lá se é Kung Fu, sei lá que luta que é. Então tá aí a oferta para quem quiser. E aqui eu pus uma bandeirinha do Japão, né? Que ela é toda branca, com esse sol bem vermelho no meio. Então, tá aí a nossa oferta, o nosso presente para quem quiser. É só me ligar, tá? 988370388. Quem quiser a nossa reciclagem, imitando aí um templo lá daquelas escolas, como diz o meu neto, de luta de Shaolin. Aí então, que Jesus nos abençoe e que possamos nos preparar para dias que vêm por aí. Um beijo no coração.